Emmanuel, Paulo e Estevão. Primeira parte. Capítulo 3. Em Jerusalém. Voltando à sala do julgamento, vemos que lá ainda se encontra nosso querido Gesiel. O sangue lhe mana das feridas abertas. Singultos dolorosos abalam-lhe o peito, a cuja altura a túnica se lhe faz rubra em frangalhos. Jamais em sua vida experimentara tão atrozes padecimentos. A irmãzinha se fora, com o olhar a pôde acompanhar até que desaparecesse ao transpor uma porta que dá acesso a um dos vastos corredores. Agora é recolhido a uma cela úmida. Se passam 30 dias. Ao cabo deste tempo, com as feridas já cicatrizadas, é encaminhado a uma das galeras do tráfego comercial. Contemplamos o seu rosto. O mesmo perder o viço e o tom ingênuo da sua costumeira fisionomia, sempre carinhosa e alegre. Há uma expressão agora dolorosa, uma indefinível tristeza vaga-lhe no semblante. Na fronte apontam rugas precoces. Porém, seus olhos destacam a mesma serenidade doce, oriunda da íntima confiança em Deus. Sofrera o sacrifício pungente, porém guardara a fé como a auréola divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar. Uma esperança o anima, e mesmo agora órfão de pai e mãe, cativo de verdugos cruéis, procuraria sim, se um dia conquistasse a liberdade, por sua irmã até os confins do mundo. Seguido agora de perto por sentinelas impiedosos, é conduzido, qual se fora vagabundo vulgar, cruzando as ruas de Corinto até o porto, onde é internado em um porão infecto de uma galera dominadora. É tocante vê-lo conservar a atitude de confiança e humildade, mesmo reduzido à condição de escravo. O tempo passa e Gesiel ganha a admiração de seu feitor Lísipo, que lhe anota boa conduta e o esforço nobre e generoso. Lísipo, habituado a lidar com malfeitores e criaturas sem escrúpulos, que, não raro, requerem a disciplina do chicote, surpreende-se ao reconhecer no moço hebreu a disposição sincera de quem se entrega ao sacrifício sem rebeldias e sem baixeza. Em seus trabalhos diários, maneja os remos pesados com absoluta serenidade, como quem se dá a um serviço habitual. A todos os colegas de desdita que gemem e choram sob o calor da revolta, tem uma palavra de conciliação. Diz ele:
Todo serviço é de Deus, meu amigo. No bojo escuro da embarcação, divide seu tempo entre o labor rude e suas santas meditações. De Corinto, a grande embarcação aproa em Cefalônia e Nicópolis, de onde deve regressar aos portos da linha de Chipre, depois de ligeira passagem pela costa da Palestina, consoante o itinerário organizado para aproveitar o tempo seco e tendo em vista que o inverno paralisa toda a navegação. Agora entra em cena um personagem que mudará o destino de Gesiel. A embarcação volta agora a Cefalônia e recebe um passageiro ilustre, o romano Sérgio Paulo, que se dirige a Cítion em comissão de natureza política, com destino a Neapafos, onde alguns amigos o esperam, lhe sendo reservado pelo comandante Sérvio Carbo as melhores acomodações. Porém, agora que se aproximam de Corinto, Sérgio Paulo adoece de febre alta e seu corpo se cobre de chagas purulentas. Comenta-se a Sorrelfa que nas cercanias de Cefalônia graça peste desconhecida. O médico de bordo não consegue explicar a enfermidade. Os amigos se retraem. O enfermo agora está quase abandonado. O comandante preocupado chama Lísipo, solicitando indicasse um escravo dos mais educados e maneirosos que fosse capaz de incumbir-se da assistência ao enfermo. E o feitor designa Gesiel, sendo este pródigo de cuidados e carinho, como se tratasse de um querido irmão. Com a permissão dos amigos de Sérgio Paulo, utiliza de todos os recursos conhecidos, aprendidos no lar. Dias e noites seguidas, vela à cabeceira do enfermo. Banhos, essências, pomadas são manipulados e aplicados com extrema dedicação. Nas horas mais críticas da enfermidade, fala ao enfermo de Deus, recitando trechos antigos dos profetas, que traz de cor. Sérgio Paulo afeiçoa-se ao escravo humilde e prestativo. Passam-se alguns dias e Gesiel conquista plenamente a admiração e reconhecimento de Sérgio Paulo pelos atos de inexcedível bondade. O doente entra em rápida convalescença, com manifestações de alegria geral. Porém, contudo, na véspera agora, de regressar ao porão abafado, o jovem cativo apresenta os primeiros sintomas da moléstia desconhecida que graça em Cefalônia. O comandante Sérgio Carbo, agora, tem a intenção de jogá-lo ao mar, solicitando a aprovação do jovem patrício. Sérgio Paulo, com profunda nobreza, se nega a tal ato e pede informações sobre o rapaz, sendo esclarecido que o jovem hebreu viera com outros homens, capturados por Licínio Minúcio. Lísipo, presente à reunião, fala da correção de sua conduta e da benéfica influência moral que sempre soube exercer sobre os companheiros desesperados e insubmissos. Sérgio Paulo esclarece que, por dever de consciência, deve a esse escravo um valor que equivale à sua própria vida.
e que pretende libertá-lo. Mas como? Inquire o comandante. Meu pai, Explica ele. é camarada de Licínio Minúcio e, se for o caso, futuramente nos entenderemos com ele. E expõe seu plano. Ao atingirem o porto de Jope, conduzirá Gesiel num bote até as margens, pretextando aos outros que apenas faz com isso um exercício muscular. E ordena ao comandante que faça constar em seu relatório o sepultamento do pestilento ao mar e completa dizendo: Para que o rapaz não se comprometa, o irei instruir a respeito, dando-lhe umas tantas ordens terminantes. Além disso, noto-o bastante enfraquecido para resistir com êxito às crises culminantes da moléstia, ainda em começo. Quem poderá garantir que ele resistirá? Quem sabe morrerá ao abandono no segundo minuto de liberdade? O comandante finalmente concorda. Sérgio Paulo procura Gesiel e lhe expõe seus planos e pede absoluto sigilo em relação a seu ato. Será preciso, caso Gesiel consiga se restabelecer, ir de Jope para o interior da província, começar vida nova e com nome diferente. O enfermo agradece sensibilizado. No dia imediato, à hora esperada, o casario palestinense está à vista. E quando luzem os primeiros astros da noite, pequeno batel aproxima-se de local silencioso das margens. Tripulado por 2 homens cujos vultos se perdem na sombra. Derradeiras palavras de bom conselho e despedida, e o moço hebreu oscula comovidamente à destra do benfeitor, que volta à galera apressado e de consciência tranquila. Gesiel mal dá os primeiros passos e sente-se premido de dores gerais. Uma sonolência irresistível o toma e finalmente ele descansa. Ainda é madrugada. Gesiel acorda, sentindo que alguém lhe revista atrevidamente os bolsos da túnica. Sérgio Paulo havia lhe dado algum dinheiro e a túnica usada que vestia. Estremece num movimento involuntário e o malfeitor alça a mão direita, pronto a lhe desferir um golpe. Não me mates, amigo, balbucia com voz trêmula. A essas palavras ditas comovedoramente, o meliante sustém o golpe homicida. Dar-vos-ei todo o dinheiro que possuo, remata o rapaz com tristeza. E vasculhando a algibeira, tudo entrega ao desconhecido, cujos olhos fulguram de cobiça e prazer. Num relance, aquela fisionomia contrafeita transforma-se no semblante risonho de quem deseja aliviar e socorrer. Oh, sois excessivamente generoso, Murmura apossando-se da bolsa recheada. O dinheiro é sempre bom, diz Gesiel, quando com ele podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens.
O interlocutor finge não perceber o alcance filosófico daquelas palavras e assevera: Vossa bondade, entretanto, dispensa o concurso de quaisquer elementos estranhos para a conquista de bons amigos. Eu, por exemplo, dirigia-me agora para o meu trabalho no porto, mas experimentei tanta simpatia pela vossa situação que aqui estou, para quanto vos preste. Vosso nome? Irineu de Crotona, para vos servir. Responde o interpelado, visivelmente satisfeito com o dinheiro que lhe referta o bolso. Gesiel então explica estar doente e necessitado. Haverá por ali algum asilo de caridade que o possa receber? Irineu, esboçando uma face de fingida piedade, disse lembrar de algumas pessoas que o podem auxiliar. São os homens do caminho e se prontifica a encaminhá-lo. Amparando-lhe o corpo enfermo, o meliante arvorado agora em benfeitor, conduz Gesiel até a porta de uma casa de aparência humilde. São recebidos por um homem idoso de semblante agradável, que se dirige a Gesiel, o chamando de irmão. O rapaz admira-se de tanta afabilidade e doçura. E Efraim, nosso novo amigo, diz a Gesiel pertencerem todos a uma grande família em Cristo Jesus. Gesiel não compreende. Quem seria aquele Jesus? O novo Deus para os que desconhecem a lei? Reconhecendo, porém, que a enfermidade não lhe dá ensanchas a cogitações religiosas ou filosóficas, responde simplesmente: Deus vos recompense pela generosidade da acolhida. Venho de Cefalônia, tendo adoecido gravemente em viagem, e é assim que, nesse estado, recorro à vossa caridade. Efraim informa já ter recebido outro nas mesmas condições e que pretende levá-los a Jerusalém. Ao crepúsculo, aproveitando o frescor da noite, uma carroça simples, velada por um toldo de pano barato, sai de Jope com destino a Jerusalém, levando os dois enfermos. Com cuidado para não cansar o pobre animal, para aqui e ali, e somente na manhã seguinte chega ao destino. O veículo para à porta de um casarão de vastas proporções, porém paupérrimo em sua feição exterior. Procura então Efraim por Simão Pedro, que os acolhe. Desde que viera do Tiberíades para Jerusalém, Simão transformara-se em célula central de grande movimento humanitarista, a exemplo de Jesus, que, chamando a si os aflitos e os enfermos, inaugurara no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social. As primeiras organizações de assistência erguem-se com o esforço dos apóstolos ao influxo amoroso das lições do Mestre. Era por esse motivo que a residência de Pedro, doação de vários amigos do caminho, regurgida de enfermos e desvalidos sem esperança. São velhos a exibirem úlceras asquerosas, procedentes de Cesareia, loucos que chegam das regiões mais longínquas, conduzidos por parentes ansiosos de alívio. Crianças paralíticas da Idumeia, nos braços maternais, todos atraídos pela fama do profeta Nazareno, que ressuscitava os próprios mortos,
e sabia restituir tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. Nem todos se curavam, o que obrigava o velho pescador a agasalhar consigo todos os necessitados com o carinho de um pai. Gesiel ocupa agora um leito asseado e singelo, em estado de completa inconsciência, no delírio da febre que o consome. Suas palavras são desconexas, entretanto revelam tão exato conhecimento dos textos sagrados que Pedro e João se interessam de modo especial pelo jovem de faces macilentas e tristes. Mormente Simão passa longas horas entretido em ouvi-lo, anotando-lhe os conceitos profundos, embora filhos da exaltação febril. Agora já são decorridas 2 semanas. Gesiel melhora, afeiçoando-se a Pedro como um filho afetuoso ao seu verdadeiro pai. Simão, desejando sondar-lhe os pensamentos e inteirar-se de seus sentimentos e origens, pergunta de que tribo ele descende. Gesiel, compreendendo que aquele amigo sincero, antes irmão carinhoso, nas horas mais críticas da enfermidade, deseja conhecê-lo melhor, identificá-lo íntima e profundamente, com delicada argúcia psicológica. Acha justo e considera que não deve desprezar o amparo de um coração verdadeiramente fraterno para o acendramento das próprias energias espirituais. Meu pai era filho dos arredores de Sebaste e descendia da tribo de Isacar. E era tão altamente dedicado ao estudo de Isaías? Questiona Pedro. Estudava sinceramente todo o Testamento, sem preferências talvez de ordem particular. A mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas de que foi portador, anunciando-nos o Messias, sobre cuja vinda tenho meditado desde a infância. Simão Pedro esboça um sorriso de viva satisfação e diz: Mas não sabes que o Messias já veio? Gesiel tem um brusco sobressalto na cadeira improvisada. Que dizeis? Inquire ansioso. Nunca ouvistes falar em Jesus de Nazaré? Embora recorde vagamente as palavras ouvidas de Efraim, declara: Nunca. Pois o profeta Nazareno já nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. E Simão Pedro, olhos acesos na chama luminosa dos que se sentem felizes ao recordar um tempo venturoso, fala-lhe da exemplificação do Senhor, traçando uma perfeita biografia verbal do mestre sublime. Gesiel bebe-lhe as palavras inteiramente empolgado, como se houvera conquistado um mundo novo. Questiona como encontrar o Messias. Pedro informa que há mais de 1 ano o mestre fora crucificado ali mesmo em Jerusalém, entre ladrões. Em seguida, passa a enumerar os martírios pungentes, as dolorosas ingratidões de que o mestre fora vítima, os ensinos derradeiros e a gloriosa ressurreição do 3º dia. Depois, fala dos primeiros dias do apostolado, dos acontecimentos do Pentecostes e das últimas aparições do Senhor, no cenário sempre saudoso da Galileia distante. Gesiel tem as pupilas úmidas.
Aquelas recordações sensibilizam-lhe o coração, como se houvera conhecido o profeta de Nazaré. Pedro lhe traz os pergaminhos com as anotações de Levi. Gesiel não os lê, devora, assinalando em voz alta uma ou outra todas as passagens da narrativa, seguido pela atenção de Pedro, intimamente satisfeito. Terminada a rápida análise, o jovem adverte: encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Quase em lágrimas, lê o Sermão da Montanha. O jovem está comovidíssimo. Quer conhecer os mínimos episódios da vida do Mestre. Simão o satisfaz. Desde que dei acordo de mim em vossa casa, diz Gesiel, verifiquei que participais de princípios que não me são conhecidos. Tanta preocupação em amparar os desfavorecidos da sorte representa uma lição nova para minha alma. Os doentes que vos abençoam, qual o faço agora, são tutelados desse Cristo que eu não tive a ventura de conhecer. O Mestre amparava todos os sofredores e nos recomendou que o mesmo fizéssemos em seu nome. Esclarece o apóstolo enfaticamente e continua. Cristo nos trouxe a mensagem do amor, completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é justiça, mas o Evangelho é amor. Enquanto o código do passado preceituava olho por olho, dente por dente, o Messias nos ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, e que se alguém quiser nos tirar a túnica, que devemos dar-lhe também a capa. Gesiel sensibiliza-se e chora. Aquele Cristo amoroso e bom, suspenso na cruz da ignominia humana, é a personificação de todos os heroísmos do mundo. Como exemplo do seu amor, ali está aquele homem simples e carinhoso, que ele chama irmão, que o acolhe como pai dedicado. O rapaz lembra seus últimos dias em Corinto e chora longamente. É aí que, abrindo seu coração, narra Pedro toda a sua trajetória. O apóstolo julga então prudente que Gesiel guarde o anonimato e que dali para frente não se preocupasse, tinha nele agora um pai. E Simão Pedro o batiza no novo credo com o nome grego de Estevão. Pelo fato de a Casa dos Apóstolos apresentar um movimento de socorridos cada vez maior, e não podendo desprezar a parte da pregação do Evangelho, é feita então uma reunião na igreja humilde para deliberarem sobre os trabalhos. E Simão Pedro então pede sejam nomeados 7 auxiliares para o serviço da enfermaria e do refeitório, e entre os escolhidos está Estevão. Vida nova começa para ele. E com o mesmo carinho e abnegação de sempre, se entrega aos novos trabalhos. Grande parte dos enfermos, recolhidos ao casarão dos discípulos, recobram a saúde. Velhos desalentados encontram bom ânimo sob a influência da sua palavra inspirada na fonte divina do Evangelho. Mães aflitas buscam-lhe o conselho seguro. Mulheres do povo, esgotadas pelo trabalho e angústias da vida, ansiosas de paz e consolação, disputam o conforto
da sua presença carinhosa e fraterna. Simão Pedro não cabe em si de contente em face das vitórias do seu filho espiritual. Os necessitados têm a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus para alívio de suas dores. Em pouco tempo, Estevão se torna famoso em Jerusalém. Seus feitos são quase miraculosos. Sua palavra agora resplende nas pregações da igreja humilde, apresentando à multidão desassombradamente o Salvador do mundo, na glória das novas revelações, indiferente às lutas que iria provocar no ambiente do farisaísmo. E termina Emmanuel este capítulo dizendo: em poucos meses, seu nome é aureolado de uma veneração surpreendente. E ao fim do dia, quando chegam as orações da noite, o moço de Corinto, ao lado de Pedro e João, fala das suas visões e das suas esperanças, cheio do espírito daquele mestre adorável, que através do seu evangelho lhe semeara no coração as estrelas abençoadas em um júbilo infinito. Fim do capítulo. Ave Jesus, Deus seja conosco.